Oi, gente! Maquiando o cliente de hoje. Essa cliente é uma madrinha de casamento. Então, eu comecei limpando bem a pele dela com um tônico. Em seguida, eu já venho com hidratante. Eu uso da CeraVe, eu aplico em todo o rosto. E, em seguida, eu espero secar e eu venho com a blindagem da Catarine Hill, que é pra deixar essa pele super resistente. Então, eu aplico em todo o rosto muito bem, na pálpebra, em tudo. Inclusive no pescoço. Olha só, a base bem no tom da pele dela. Então, eu venho aplicando em tudo com um pincel bem denso, com bastante cerdas. Só que depois eu venho e dou acabamento com a esponjinha, tá? Então, eu aplico em todo o rosto com esse pincel. E aí, eu venho dando acabamento com a esponjinha. Olha o tom exato da pele dela. Agora aqui, eu crio pontos de iluminação. Olha, eu passei abaixo dos olhos, no centro da testa e para marcar um pouquinho a mandíbula dela. Então, eu venho com esse corretivo mais claro e aplico com a esponjinha e vou espalhando. E aqui eu faço a aplicação do contorno. O único lugar que eu não faço contorno dela é na testa, porque olha só como a testa dela é pequena. Se eu fizer um contorno, a testa dela vai diminuir ainda mais. Então, o único lugar que eu não fiz o contorno foi na testa. Fiz no nariz, tudo certinho. Aqui eu já tô aplicando o pó solto. Eu aplico bastante pó, que ele vai garantir a durabilidade dessa maquiagem por muito tempo. Então, eu venho com uma esponjinha de veludo e aplico em toda a região do rosto dela. Aí, eu deixo o pó ali. E aí, eu venho com um contorno, reforçando esse contorno. Esse que eu tô usando é o Harmony da MAC, pra ficar tudo bem seladinho. Logo em seguida, eu venho aplicando o blush, cuidando pra ele ficar bem difuso, pra ele emendar ali com um contorno. E aí, pra deixar tudo isso no lugar, Fix Plus da MAC, em todo o rosto dela. Eu aplico bastante produto e deixo secar bem. Aproveito que esse rosto tá um pouco úmido e já passo o iluminador ali em cima, né, da bochecha e já vem iluminando também abaixo da sobrancelha. Isso vai facilitar o meu trabalho, né, vai adiantar um pouco. Já aproveito e passo ali já que ia ser uma maquiagem bem iluminada. Com esse pincel de bem fofão de pó, eu venho e tiro todo o excesso de pó que ficou. E aí eu venho com essa escovinha e dou uma penteada na sobrancelha para tirar qualquer pó que tenha caído sobre ela. Aqui eu já venho preenchendo a sobrancelha. Eu preencho sempre com sombra, porque eu acho que fica mais natural. E eu só tampo as falhinhas, assim, dou um formato mais retinho pra ela. Vocês vão ver como que vai ficar. Mas eu não costumo deixá-la muito marcada. Agora eu começo esse esfumado com um marrom bem chocolate. E aí eu vou esfumando ele com um pincel bem gordinho. E esfumo super bem. Perceba que eu levo essa sombra pra fora, porque daqui a pouco eu vou fazer um recorte pra levantar esse olhar, tá? Agora eu venho com o BT Velvet na cor marrom. E eu sempre uno a parte de baixo com a parte de cima. E esfumo bem esse BT. Eu acho que ele dura muito mais passar na linha d'água, então eu prefiro passar a sombra líquida, depois vir com o marrom e esfumar. Aqui eu tô esfumando para dar o acabamento, né? Nessa sombra de baixo. E aí, em seguida, eu venho e faço esse recorte com corretivo. Esse recorte, ele dá uma levantada no olhar. Eu recorto bem com o pincel e depois eu dou uma esfumadinha para não ficar a marcação. Em seguida, eu venho com uma sombra que é tipo uma asa de borboleta. Essa sombra, ela dá um tchan, assim, na maquiagem, ela deixa um pouco mais iluminado. Então, eu aplico ali no centro da pálpebra, encontrando esse marrom. E também aproveito para aplicar um pouquinho ali naquela iluminação da sobrancelha. Aqui eu já venho e aplico os cílios postiço e o rímel também. E aí eu venho pro batom, que é um tom rosé. Esse é o resultado da maquiagem, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de dar um like e se inscrever no meu canal. Beijos!